vocês a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 6. Essa é a nossa 24ª exposição do Sermão do Monte. E nós vamos finalizar o versículo 1 que nós começamos na semana passada, né? Então, Mateus capítulo 6, versículo 1. Como eu disse, essa é a nossa antepenúltima exposição, né? Nós temos mais uma na semana que vem e a última na primeira semana de dezembro, que será o encerramento dessa temporada e a guisa de abertura para a próxima temporada, que é a temporada do Pai Nosso, tá bom? Vamos ler novamente esse versículo 1 de Mateus capítulo 6. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Já de 2 semanas para cá, nós temos falado do aspecto que Jesus coloca de agora em diante, que é o aspecto da verdadeira espiritualidade, né? Depois de trabalhar todos os conceitos voltados para a interpretação da lei, Jesus, né, através dos escritos de Mateus aqui, vai trazer a nós aquilo que é a verdadeira espiritualidade, né? A espiritualidade cristã. E nós vimos, né, na semana passada que essa verdadeira espiritualidade, ela passa, né, pelo contexto da recompensa cristã, daquilo que nós como cristãos entendemos como recompensa, né? A nossa recompensa cristã, ela vai muito além daquilo que nós podemos enxergar. A nossa recompensa cristã, ela não está baseada naquilo que nós podemos ver e naquilo que nós queremos humanamente conquistar, né? E nós vimos que todas as vezes que a nossa prioridade se dá para as coisas materiais, nós estamos sujeitos a não conquistar as coisas materiais. Entretanto, todas as vezes que o nosso olhar vai além das coisas materiais, nós temos a recompensa natural. É como o instrutor de atletismo instrui o atleta que corre ali uma prova de 100 metros ou 200 metros rasos, né? Não sei se você sabe, mas a instrução basal de todo treinador de um atleta de velocidade é: não olhe para a linha de chegada como a o seu trajeto final. Olhe sempre adiante da linha de chegada, né? Porque quando você olha para a linha de chegada, a sua tendência é diminuir o passo quando você se aproxima da linha de chegada. Então, olhe sempre adiante da linha de chegada, para que você passe da linha de chegada e após passar a linha de chegada, você comece a reduzir a sua velocidade. Assim somos nós na nossa recompensa cristã. Nós olhamos sempre além daquilo que está na linha de chegada. Porque quando nós olhamos para além da linha de chegada, nós estamos olhando para os céus. Consequentemente, eu vou receber aquilo que está proposto para mim aqui nessa vida, aqui nessa terra. E algo fundamental que nós vimos também, relacionado a essa recompensa, é do tipo de cristão que vive à procura. Ele vive procurando a recompensa. Ele vive fazendo coisas para somar os seus créditos e obter, né? Eu vou trabalhar muito e vou orar todo dia, porque Deus vai somar, né, o meu esforço do trabalho com a minha oração e vai fazer o barulhinho do caixa, né, do supermercado lá na minha conta do céu. Não existe isso, né? Eu dei um exemplo categórico, que é o exemplo do filho pródigo. Muitas vezes nós nos colocamos dentro da parábola do filho pródigo como o filho pródigo, né? Sendo que às vezes nós, na grande maioria das vezes, nós estamos sendo o irmão do filho pródigo, né? Eu não saí de casa, Deus, eu não saí da igreja, Deus, eu não pedi a minha herança, Deus, eu não tenho feito coisa errada, Deus, eu tenho andado nos seus caminhos. Então soma tudo isso aí e me dá o carro do ano que eu tenho pedido na campanha, né? Deus, ele não é um Deus que soma créditos e nós precisamos entender isso. Nós não vivemos à procura de recompensas. O verdadeiro cristianismo,
Ele é um cristianismo que vive pelo amor. E o amor, quem ama de verdade, nós dissemos em semana passada, sempre está em dívida. Tudo quanto você fizer para Deus nunca será suficiente. Você sempre terá que fazer algo além. Você sempre terá que fazer algo a mais. Baseado na premissa de que a nossa recompensa ela não está aqui, naquilo que os nossos olhos enxergam. Para os judeus, haviam 3 premissas para um cristão de verdade. Um cristão e um cristianismo, ele era baseado em 3 fundamentos, que eram as esmolas, a oração e o jejum. Nós vamos falar na semana que vem das esmolas e na última semana nós vamos falar da oração. O jejum ele vai estar na última temporada nossa. Basicamente, um judeu que era visto com bons olhos era aquele judeu que dava esmola, era aquele judeu que fazia suas orações e era aquele judeu que jejuava. E Jesus ele vai pegar exatamente esses 3 aspectos. Veja comigo o que diz o versículo de número 2 aí de Mateus capítulo 6. Jesus diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Veja agora comigo o versículo de número 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Vira a folha da sua Bíblia, vai lá comigo no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que todos os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Nós vemos 2 coisas importantes aqui que eu quero destacar com você nessa noite. Primeiro, Jesus ele aborda exatamente os 3 fundamentos principais que todo judeu olhava e que todo judeu queria ser. E segundo, Jesus ele vai usar um mesmo termo para todos esses conceitos. Por quê? Quando nós falamos de esmola, oração e jejum, nós temos um limiar muito tênue. Nós temos uma linha muito fina e muito arriscada de nós acharmos que estamos fazendo para o outro quando nós estamos, na verdade, fazendo para o nosso próprio ego. Basta nós olharmos o nosso conceito atual, por exemplo, de ajuda ao próximo. O conceito atual de ajuda ao próximo, ele não existe se não houver post no Stories. Não ajudou o próximo se não postar no Stories, sim ou não? Ninguém ajuda o próximo mais hoje sem fazer ali o merchan, o marketing do Stories. Se não postou no Stories, não fez. É uma linha muito tênue entre fazer a sua oração para ser visto por Deus ou para ser visto pelos seus seguidores. E aí vem as orações eloquentes, e aí dentro das orações, pregações apaixonadas, pregações sensitivas, pregações feitas com toque de apelo visual, de apelo auditivo, com bons pads de ambiência no fundo, Não para tocar o coração de Deus ali com as palavras, mas para tocar o coração dos seguidores e ganhar ali um teatro e uma curtida. Da mesma forma, o jejum, que simboliza a consagração, a santificação, Quantos hoje não fazem o processo, entre aspas, de santificação para serem vistos pela comunidade como vozes santas de Deus para a nação, tendo tudo aquilo que ele fala como método a ser seguido, desde um método a ser seguido em prol de um curral eleitoral, ou um método a ser seguido para arrecadar fundos para um determinado movimento. Você observa que tudo aquilo que os judeus faziam, esmolas, oração e jejum, hoje
é utilizado em benefício próprio. A doação que ele faz e mostra lá nos stories e nos reels das redes sociais, ele acaba ganhando muito mais pelo patrocinador dele, que vai patrocinar o projeto dele e vai gerar recurso e vai gerar movimento. Ou seja, nós observamos e enxergamos aqui que os conceitos fundamentais exigidos por Jesus, exigidos por Deus, né, são mostrados aqui por Jesus como falhas grotescas para aquela época e para a nossa época. E às vezes nós falamos, né, das pessoas famosas e tudo mais, mas em nós, como que está o nosso conceito de oração? Será que eu estou orando para Deus fazer multiplicar os meus bens apenas? Ou eu estou orando para que a minha vida possa ser uma vida útil? Já disse John Wesley em oração: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Fazer fortuna hoje é viver inutilmente. Ter riquezas hoje é ter uma vida inútil. Existem pessoas hoje que são tão ricas, que a única coisa que elas têm é dinheiro, nada mais. Não, são tão ricas que a única coisa que ela tem é dinheiro. A única riqueza dela está baseada no próprio dinheiro, no próprio bem financeiro que ela tem. E isso, para ela, é tudo, mas na verdade para nós não é nada. Para Deus não é nada. E o que Jesus vai tocar, o ponto que Jesus vai abordar aqui dentro desse contexto, é que a recompensa que essas pessoas estão buscando, elas vão receber. E aí parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Você fala assim, mas a pessoa está buscando visibilidade social, a pessoa está buscando fazer o bem ao próximo para ganhar em troca, e ela vai receber? Vai. Jesus disse isso. E Jesus, ele usa isso dentro dos 3 versículos que nós lemos. Eu vou ler um deles aqui, que foi o versículo de número 2, né? A parte B do versículo, Jesus diz assim, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. A palavra recompensa utilizada aqui, no grego, é a palavra apêchein. E essa palavra apêchein era muito usada dentro do contexto econômico daquela época. Se eu fazia uma transação financeira com o Felipe, né, vendi para o Felipe alguma coisa, e o Felipe, na última parcela que ele me devia, ele pagou, eu vou fazer um recibo, né? Então eu vou pegar lá no meu recibo e vou escrever, olha, eu recebi o apecho tal do Felipe. Significava que eu recebi toda a recompensa financeira que simbolizava a nossa transação. Oi? Um termo de quitação. Exatamente, um termo de quitação. Se eu te aluguei um terreno para você plantar lá a sua vinha, né? No final você quitou comigo, eu recebi do cara o apecho tal, era um termo ali, era a recompensa. E Jesus usa exatamente isso, recompensa. Então Jesus está falando aqui, olha, aquele que dá esmolas como um hipócrita, ele vai receber recompensa. Aquele que ora como um hipócrita, que fica em pé na sinagoga falando, ele vai, né? Aquele que usa suas redes sociais, seus milhares de seguidores para ficar falando lá da vida idônea e santa dele e tal, e colocando lá os stories dele, ele vai receber a recompensa. E você fala assim, mas eu estou entendendo então. Jesus está falando que esses hipócritas, essas pessoas que fazem da oração, da esmola e do jejum um mecanismo errado, eles vão ser recompensados por isso? Vão ser recompensados por isso. Mas eles vão ser recompensados exatamente como Jesus diz aqui. Eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está falando que eles vão receber alguma recompensa futura? Não. Está escrito aqui que eles já receberam. Aonde que eles já receberam? Aqui, exatamente nessa terra. Se nós fôssemos traduzir, né, no termo financeiro do apecho, né, seria como se Jesus estivesse dizendo assim, eles já receberam a totalidade do seu pagamento. O que Jesus está falando aqui é mais ou menos o seguinte, olha, você quer dar esmolas para que a sociedade possa ver? A sociedade vai ver.
E isso é tudo que você merece, que a sociedade veja suas esmolas. Você quer se fazer de santo e fazer com que as suas pregações e orações sejam vistas pela comunidade da internet e para que o mundo, né, digital te conheça, o mundo digital vai te conhecer. É o famoso tá pago, né? Tá pago. É isso que você queria? É isso que você vai ter. Aqui nesta terra. Porém, não ouse me pedir nada mais além disso. Isso me dá um frio na barriga. Isso me dá um susto, sabe? No meu coração. É como se pegasse no colarinho da minha camisa e me sacudisse assim. É isso que você quer? Toma. Sabe? Chegar com... É a prosperidade financeira que você fez, a campanha que você queria? Toma aqui seus malotes. Segura. Né? A casa no condomínio fechado e os seus apartamentos, eu vejo Jesus chegando e jogando as chaves em cima da mesa. Toma, é isso que você quer, né? O que mais que você queria? Jatinho para ir para o Egito, né? Toma a chave do jatinho. Aliás, vou arranjar um bom amigo para te dar carona. Toma aqui os amigos para te dar carona, né? É tudo isso que você quer? Toma, você vai ter nessa vida. Agora, não ouse me pedir nada mais além disso. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando nós olhamos Jesus dizendo aqui, Jesus ele aborda um termo muito importante, que está dentro do versículo 1 de forma implícita. No versículo 1, diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça. Na sua Bíblia está entre aspas aí, a obras de justiça, né? Na minha também encontra. Esse obras de justiça é como se Jesus estivesse olhando para nós, falando assim: olha, tenha cuidado de não praticar as suas, aí ele faz assim com as mãos, olha, suas obras de justiça, né? Suas obras que você acha que você está fazendo bem. Sabe quando fica de forma implícita? É como se Mateus estivesse falando assim: olha, a sua hipocrisia por achar que está fazendo alguma coisa boa para alguém e por isso você vai ser honrado, né, para sempre. Toma cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a hipocrisia, ela vem do original, é um termo que era usado nas apresentações teatrais antigas, né? Quando se colocava uma máscara, né, falava que o ator se vestiu de hipócrita, né? Ele pegava a máscara e colocava, e com aquela máscara ele iria se fingir de outra pessoa, ele iria tomar, né, a personalidade de outra pessoa. Então ele se transformava num hipócrita, para que ele pudesse fazer toda aquela representação. Então a palavra hipocrisia, ela vem daí, que é quando nós colocamos uma máscara e fingimos ser aquilo que na verdade não somos. E aí, para nós partirmos para a conclusão de tudo isso, nós encontramos aliada a essa palavra, né, um termo-chave e fundamental aqui, que é a palavra justiça. O que são essas obras de justiça que nós achamos que estamos fazendo quando ajoelhamos, né, e fazemos as nossas longas orações apenas por nós? Essa semana nós estamos fazendo uma atividade, né, onde nós elaboramos uma escala, né, cada um aqui tem um horário de oração, e lá nesse horário de oração, a única coisa que nós estamos fazendo é o quê? Não orar por nós mesmos. O objetivo lá é não orar por si, é orar pelos próximos. A gente está fazendo isso baseado num versículo, né? Que Deus mudou a história da vida de Jó quando ele intercedia e orava pelos seus amigos, né? Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós temos que treinar. Se você parar para observar as suas orações, 95% das suas orações é em prol do seu umbigo, né? A grande maioria das nossas orações, elas estão baseadas apenas nos nossos desejos egoístas, naquilo que nós queremos para nós. E se você parar
um instante para falar assim: hoje eu vou orar apenas por pessoas que precisam de oração. Porque às vezes eu já escutei muito, né? Pastor, eu não dou conta de orar muito, né? Gasto ali 5, 10 minutos, eu já orei tudo que eu tinha que orar. Por dentro eu dou aquela risada assim, né? Exatamente, né? 10 minutos é o suficiente. É muito mais do que suficiente para orar só por você. Todas as vezes que a sua oração está sendo pouca, né? Aliás, todas as vezes que você considera, né, não conseguir orar mais tempo, é porque tem alguma coisa errada com a sua oração. Porque se você começar a praticar o exercício de orar pelos outros, você não vai ter tempo, seu tempo de oração não vai ser suficiente. É impressionante quando você começa a orar. Por exemplo, o meu objetivo de oração, né, dessa semana lá no nosso projeto é orar por todo mundo do nosso grupo, né? E eu tive que fazer divisões assim, eu peguei por grupos, eu falei assim, tal dia eu vou pegar esse grupo, tal dia eu vou pegar esse subgrupo, né, essas pessoas, porque não dá. As pessoas precisam muito mais de oração do que nós precisamos de orar por nós mesmos. No entanto, nós vivemos essa vida de uma prática de justiça hipócrita, onde nós vivemos orando por nós mesmos, onde nós vivemos praticando justiça para a nossa própria glória, para o nosso próprio ego. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós formos fazer, nunca deverá ser feito para a nossa própria glória. Tudo é para a glória de Deus, porque senão isso não passará de mera hipocrisia. O professor e pesquisador Tasker, ele diz num de seus escritos o seguinte, sobre os discípulos e a prática da justiça. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Discípulo, ele tem que ser visto fazendo boa obra, mas ele não pode fazer as boas obras para ser visto. É por isso que a nossa prática de justiça começa na nossa oração pelos outros. Quanto tempo você tem gasto orando pelos seus amigos, orando pelas pessoas que estão próximas a você? Quanto tempo você tem gasto orando pelos seus pais, pelo emprego dos seus pais? Quanto tempo você tem gasto orando pelo nosso país, né? Ao invés de ficar criticando, né, na internet, né? Ao invés de ficar tecendo comentários que não vão levar a nada na internet. Quantas vezes, depois do processo eleitoral dúbio que nós passamos, você orou para que a justiça de Deus seja feita no nosso país? E assim, várias outras circunstâncias, né? A coisa que o diabo mais faz com a chama do nosso coração é a areia. Você já acampou, né, no Araguaia, ou já fez uma fogueira na praia, né? Como é que você apaga a fogueira na praia? Você vai lá buscar água e joga? Você vem com areia e vai jogando. É a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é exatamente essa. Faça uma pergunta para você agora. Quanto tempo de oração você gastou essa semana por alguém que está aqui nessa roda? Talvez as pessoas que estão aqui nessa roda, nem todas tenham um vínculo sanguíneo com você. Então deixa eu ir na sua carne. Quanto tempo de oração você gastou essa semana por aqueles que te alimentam e te sustentam? Por aqueles que bancam sua vida? Você já parou para pensar nisso? Que você é um eterno devedor dos seus pais? Semana passada nós falamos, né, do amor do pai ao filho, né? E o pai sempre se... E o filho, então? Qual é a dívida que você tem com os seus pais? Se não for com a oração, você vai dever muito mais. Ore pelos seus pais. Seus pais precisam da sua intercessão. Eu não estou falando de oração, de horário do almoço com um bife cheirando lá no seu nariz, não. Eu estou falando que você precisa gastar tempo de oração.
Eu estou falando que seus pais dependem da sua oração. Eu estou falando que um dia suas lágrimas vão estar escorrendo na beira de um leito. Ou pior, eu estou falando que um dia as suas lágrimas, e isso é algo que eu e você não podemos fugir. Vai chegar o dia onde as suas lágrimas estarão molhando o túmulo dos seus pais. E nesse momento, sua oração não vale mais nada. Não precisa orar na beira de um túmulo, porque nesse instante, sua oração não vale um peso sequer. Isso é muito sério. A prática da nossa justiça através da oração, e uma oração sem hipocrisia. Penúltimo, para terminarmos, além da prática da justiça, a nossa justiça ela precisa ter uma verdadeira motivação. E muitas vezes, uma vida que busca ser vista pelos holofortes, vive de soberba. Muitas vezes, as nossas obras, elas estão sendo feitas e estão ajudando as pessoas. Mas obra sem motivação certa é apenas mais uma obra. Os espíritas fazem obras, as pessoas dos terreiros de candomblé fazem obras e ajudam muita gente. Talvez mais até que a gente, né? Quem mais? A maçonaria faz inúmeras obras e nós precisamos bater palma para as obras dele. Agora, nós não podemos bater palma para as motivações que os levam a estas obras. E nós, como cristãos, nós precisamos ter boas motivações para fazermos boas obras. Porque senão a nossa recompensa será apenas um saco de dinheiro nessa terra. Chaves de casas e de carros nessa terra. E como cristãos não é essa a recompensa que nós almejamos. Por último, a recompensa da justiça. Se tudo que nós falamos desde semana passada nos leva a uma recompensa, quando eu falo de prática de justiça, motivação de justiça, eu estou também falando de uma recompensa. E essa recompensa ela está baseada na motivação que leva à minha ação, né? Senhor, eu estou muito motivado para ser uma pessoa que vai mudar a história da minha sociedade. Estou muito motivado para ser um grande cientista. Estou muito motivado para ganhar muito dinheiro. O que é que está motivando você ganhar muito dinheiro? O que é que está motivando você querer ser um marco na sociedade? O que é que está motivando você querer ser a referência dentro da sua família? O que está motivando você querer buscar o reconhecimento dos seus familiares? Essa sua motivação, ela está intrinsecamente ligada com a recompensa da nossa justiça. Porque aí eu termino com a frase de William Barclay, na qual ele diz assim: se o seu único fim é obter recompensas que o mundo pode dar, não há dúvidas de que você conseguirá. Mas, porém, não espere as recompensas que só Deus pode dar. Se os seus atos de justiça buscam recompensas deste mundo, eu tenho certeza que você vai receber recompensas deste mundo. Isso é categórico. Se você está trabalhando muito, você vai ser recompensado pelo seu trabalho, né? Se você está ajudando muitas pessoas, você vai receber a recompensa disso. Mas se essa recompensa que você está buscando, ela está baseada apenas nas coisas que nós vivemos aqui nessa terra, lembre-se, isso será a única coisa que você irá receber. Não espere recompensas de Deus. Se a sua motivação está baseada em coisas terrenas, em coisas deste mundo.
O chamado a uma verdadeira espiritualidade é um chamado diário a rever os nossos conceitos. O chamado do Sermão da Montanha, que nós temos estudado e falado, e que pela graça de Deus nós temos conseguido aprofundar e entender, ele é um chamado diário a renovar a sua metamorfose, né? Na etiologia da palavra, do metamorfoses, que é a mudança de mente. A mudança de mente, ela parte de um princípio de que eu mudo a minha mentalidade todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo que me faz ser uma pessoa diferente. Todos os dias eu aprendo algo que me faz mudar para ser melhor. Que me leva lá para a filosofia, né? Constantemente eu mudo para continuar sendo o mesmo. A nossa mudança não é falta de personalidade, nem falta de caráter. A nossa mudança é reconhecimento de que quando nós estamos mudando, nós estamos continuando sendo a mesma essência que Deus nos chamou, que Deus nos criou. E que nós possamos continuar este exercício diário do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um exercício diário de levantar-me todos os dias, pegar a minha Bíblia lá em Mateus capítulo de número 5 e revisar novamente as bem-aventuranças. Como eu já preguei, né? As bem-aventuranças, enfim, não pode existir não é cabível existir um cristão que não saiba recitar as bem-aventuranças, né? É inconcebível um cristão que não saiba o significado das bem-aventuranças. E isso não se aprende da noite para o dia, numa quinta-feira ou num semestre. Isso se aprende ao longo da vida. São as pequenas experiências de ajudar alguém sem contar para ninguém e sentir a satisfação interna. É a satisfação de orar por alguém que nunca vai saber que você orou por ela. Você já orou por alguém que se você parar para pensar nessa pessoa, essa pessoa vai falar assim, cara, essa pessoa nunca vai saber que eu orei por ela. Ela vai viver o resto da vida dela sem saber que eu orei por ela. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Fazer algo, eu ajudei alguém e ninguém nunca vai saber que foi eu que ajudei aquela pessoa. Ninguém nunca vai saber que o Pix que caiu lá na conta daquela pessoa foi meu. Essa é a verdadeira espiritualidade do cristianismo, que está baseada numa vida diária de devoção, de consagração e de submissão. Que Deus tenha infinita misericórdia de nós, para que nós possamos alcançar este tão renomado status que é ser chamado cristão. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Tu que és o médico de nossas feridas, Tu que és aquele que veio a este mundo propenso a se humilhar e a ser morto no madeiro, mas que hoje assenta-se à destra de Deus Pai e intercede por nós. É a Ti que nós elevamos o nosso clamor, porque quando nós olhamos para a forma com a qual nós estamos vivendo, ó Deus, nós entendemos que não há dignidade em nós para sermos chamados de pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer título que seja. Sendo assim, ó Deus, muito menos de cristão, porque ser cristão é algo que exige muito de nós. E quando nós avaliamos a forma com a qual nós estamos vivendo, ó Deus, nós só reconhecemos uma coisa, que ainda falta muito caminho para andarmos a ponto de sermos chamados verdadeiros cristãos. Mas essa é uma decisão que nós fizemos, Pai, e esse é um caminho que nós queremos percorrer. Nos ajude a trilhar esse caminho, ó Deus, buscando a verdadeira recompensa que não é deste mundo, buscando, ó Deus, a verdadeira justiça,
que não é feita de uma prática hipócrita ou falsa. Uma verdadeira justiça que se baseia exclusivamente na importância de saber orar. Uma verdadeira justiça, ó Deus, que se baseia no conceito mais sublime de que as nossas obras não devem ser vistas por homens, mas devem ser enxergadas pelo Senhor que está nos céus. É assim, ó Deus, que nós queremos trilhar uma vida de cristãos. E se porventura, ó Deus, existem outras pessoas que também têm buscado nos seus íntimos esse desejo, que o Senhor, ó Deus, como um imã, as atraia para este lugar aqui onde nós nos encontramos toda quinta-feira à noite. Se existem pessoas no nosso contexto, aos nossos arredores, que têm se indagado, que têm se auto-questionado, que têm buscado em seus íntimos a verdadeira fonte da alegria e de um cristianismo que seja puro e simples, que essas pessoas, ó Deus, sejam atraídas pela cruz do Senhor até este lugar, para que juntos, ó Deus, nós possamos uns pelos outros caminharmos e vivermos, ó Deus, mediante a verdadeira palavra e a verdadeira escritura. Nos ensina, Pai querido, a sermos cristãos dia após dia, que a cada novo dia nós possamos rememorar a verdadeira espiritualidade, ó Deus, olhando somente para a cruz. Guarda as nossas vidas, ó Deus, e faça essa semente da palavra desta noite crescer em nossos corações. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.